Hoje eu vou fechar a série de ministrações que a gente tem feito no mês de novembro sobre os fundamentos da libertação. Eu tenho, durante esse mês de novembro, tentado trazer a compreensão do mundo espiritual para a vida de vocês, como é que o mundo espiritual age, como é que a gente está localizado diante desse mundo espiritual. Disse para vocês de que o nosso inimigo ele já é derrotado. Na ressurreição ele deixou a nossa garantia da vitória, e quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós tomamos posse daquilo que Jesus ele conquistou na cruz. Então a Bíblia diz que o diabo está debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que o diabo ele tem 3 características principais: ele é mentiroso, ele é enganador, ele é acusador. Então é esse inimigo que você precisa saber, que você tem que lidar, que é um cara que está derrotado, mas ele é um cara que não desiste da minha vida, da tua vida. Ainda que ele não possa tocar na nossa eternidade, ele possa fazer que a nossa vida nessa terra seja uma vida de sofrimento, uma vida de miséria, uma vida diferente da vida pela qual a cruz nos garantia e nos garante que a gente pode viver. Disse ainda para vocês, durante essas ministrações, de que você hoje é uma nova criatura. Quando você entregou a tua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de você. E nesse processo a Bíblia diz que você hoje vive nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que Cristo habita na tua vida e você habita na vida do nosso Senhor Jesus. E diz para você ainda que você é um filho de Deus. Na palavra da semana passada, eu cutuquei a igreja para fazer uma reflexão de quem de fato nós éramos, e nós revelamos através da palavra de Deus que nós somos filhos de Deus e que, portanto, nós temos toda a herança que é de direito do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, queridos, o que eu tentei despertar na igreja durante essas 4 ministrações, mais essa que eu vou compartilhar com vocês essa noite, é de que você precisa ficar atento com os seus pensamentos, com a tua mente, porque aí é o campo de batalha. O diabo não pode tocar na tua vida. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, porque ele não pode tocar em você, mas ele pode te enganar. Ele pode mentir a teu respeito, a respeito da tua família, a respeito dos seus negócios, a respeito do teu ministério. E se você não tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, queridos, e se você não consegue discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do diabo, é muito provavelmente que você vai cair nas ciladas que ele arma contra a minha vida e contra a tua vida. Ele usa, ainda falei durante as ministrações, ele usa a tentação para nos afastar de Deus. Toda tentação ela nos leva para distante de Deus. Foi assim que ele fez no jardim do Éden. Quando ele tentou Eva, quando ele tentou Adão, quando Eva e Adão caíram no pecado, eles foram retirados da presença de Deus. E essa é a arma que o diabo usa para tentar nos tirar da presença de Deus: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São essas 3 áreas que eu expliquei para vocês que ele nos ataca através de pensamento. E muitas vezes, queridos, a gente não está atento aos nossos pensamentos. A gente tem pensamentos tão automáticos que quando a gente viu, a gente já pecou. Quando a gente viu, a gente já estourou. Quando a gente viu, a gente já caiu. E depois que a gente cai, o que ele faz, queridos? Ele vem te acusar. Ah lá, você está na igreja. Ah lá, errou de novo, pecou de novo. E aí ele traz um peso ainda maior do que aquele peso que ele nos levou a cair e nos afastar de Deus. E hoje eu quero falar sobre as emoções, queridos. As emoções é mais uma estratégia que o diabo usa para paralisar a tua vida. Eu preguei aqui sobre a falta de perdão e expliquei o que a falta de perdão traz na vida do cristão. E hoje eu quero te ensinar como é que o diabo usa as suas emoções para paralisar a tua vida, para fazer com que a tua vida não ande. Pessoas hoje vivem em cadeias emocionais, pessoas hoje vivem em depressão. Isso é uma cadeia, queridos. Por que psicólogo não consegue resolver problema de depressão, queridos? Porque é espiritual, queridos. Nós temos aqui testemunhos de 2 pessoas que abertamente já disseram que viveram 10, 15, 20 anos dependentes de remédio, vieram para a igreja e foram libertas. E há várias outras cadeias emocionais que, se nós não nos despertarmos, a gente continua com a nossa vida paralisada.
E eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus colocou no meu coração, e eu vou certamente pedir para que o Espírito Santo te ajude a sondar o teu coração. Se você hoje está paralisado em alguma emoção destrutiva, queridos, hoje você se liberta, porque você vai aprender como que é a estratégia do diabo e como ele quer enganar a minha vida e a tua vida. E você não veio ao mundo para sofrer. Você carrega hoje um sentimento de sofrimento da tua vida, é uma emoção que está distorcida. E nós precisamos hoje alinhar essa tua emoção daquilo pela qual Deus te chamou pela cruz de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Pedro. Pedro 5, capítulo 5, versículos 7 e 8. Queridos, a Bíblia sempre ela tem que ser analisada, estudada no seu contexto. Eu não posso pegar um único versículo e fazer desse versículo uma doutrina. Eu tenho que entender todo o contexto para que eu entenda aquilo que o versículo eventualmente, pontualmente está querendo me dizer. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 e 8 diz assim, versículo 7. Estou ouvindo ainda barulho de Bíblias, eu vou esperar mais um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O que Pedro está dizendo para nós aqui, queridos? Tira a ansiedade da sua vida. Lança sobre Jesus a sua ansiedade. Cuidado. O diabo anda ao teu derredor, bramando como leão, tentando tocar na tua vida. O que é a ansiedade, queridos? É uma emoção ou não é? E qual é a advertência, qual é o alerta que Pedro nos dá? Solta da tua vida a ansiedade. Solta da sua vida a preocupação. O diabo está olhando para você. O diabo está andando ao teu derredor. E por que teu derredor de novo, queridos? Ele vai jogando pensamentos na tua mente. Ele não pode tocar na tua vida, mas ele pode trabalhar na tua mente uma vez que ele te vê ansioso. É um prato cheio para ele. E Pedro diz assim, se afasta desse negócio aí. Teu inimigo está à espreita. Teu inimigo está atento às tuas reações, às tuas noites mal dormidas, os teus choros, as tuas inseguranças. Então você percebe, queridos, que as emoções têm ligação com o nosso mundo espiritual. E é isso que a gente vai atender nessa noite. Se você tem problema em controlar suas emoções, você não tenha absolutamente nenhuma sombra de dúvida, você tem problema espiritual. Se nós olharmos para a indústria farmacêutica, queridos, ela nunca prosperou tanto quanto ela tem prosperado nos últimos anos. É calmante, antidepressivo, soníferos, tudo bengala. O ser humano não consegue entender e lidar com as suas emoções. Como nós estamos sempre orientados para caminhar e seguir no campo natural, a gente corre para o psiquiatra, a gente corre para o psicólogo. Aí, como o psicólogo não sabe resolver a raiz, ele resolve a consequência. E aí ele te receita um monte de remédio. E aí a gente acaba ficando dependente desses remédios. E ainda assim, vem o diabo e fala, você está dentro de uma igreja tomando remédio. Cadê Deus? Essa é a estratégia dele. Começar a trazer dúvidas sobre Deus na tua vida. Sobre a igreja, sobre a tua fé, sobre Deus. Só que aí você já está num emaranhado tão dificultoso que você não consegue se libertar disso se não for através da palavra de Deus.
Há pessoas hoje que vivem escravizadas nas suas emoções. Pessoas que vivem escravizadas na sua ansiedade, nos seus medos, nas suas amarguras, nas suas iras, nas suas depressões. Escravas. 24 horas por dia carregando essas emoções. Agora, a Bíblia diz que nós já fomos libertos em Cristo Jesus. Que nós e ninguém nessa terra tem a capacidade de nos manter presos, porque a cruz nos libertou. Então a gente tem um desafio nessa noite, queridos. Se você hoje carrega um coração triste, um coração ressentido, um coração amargurado, um coração contrariado, se você hoje carrega algum traço de depressão na tua vida, tristeza profunda, a Bíblia está dizendo que você não precisa e não deve mais carregar isso a partir dessa noite. E nós vamos entender como é que esse balaio de gato todo funciona e como é que o diabo usa isso para nos paralisar. Então, as suas emoções é um meio, é um caminho que o diabo usa para controlar a tua vida. Consciente ou inconscientemente, quando você está depressivo, você não sai da cama, você quer ficar sozinho, você não quer falar com as pessoas, você não quer comer, você quer ficar nos quartos escuros, você não tem força para nada. Você acha que Deus está nisso, querido? Obviamente não. Mas isso não tem poder sobre a igreja de Cristo. Essas emoções não têm poder em continuar controlando a tua vida e controlando a minha vida. Vamos entender como é que o diabo trabalha, queridos. Vamos pegar uma pessoa que carrega uma amargura no seu coração por experiência do passado. O que ele faz, queridos? Ele começa a lançar pensamentos na tua mente, hora e outra, ele faz você lembrar daquela pessoa que te causou algum dano, que te decepcionou, que te desiludiu, que falou mal de você, e todas as vezes que esses pensamentos vêm na tua mente, você fica irado, você fica bravo, você fica nervoso, parece que o sangue vai subir na sua cabeça. Ele só trabalha com pensamento, querido. O problema está na pessoa lá atrás que te magoou, que te machucou? Não, o problema está nas suas emoções. Uma pessoa que é muito irada, o que o diabo faz? Você não tem a dúvida, ela vai colocar pessoas para pisar no seu calo. O problema está na pessoa? Não, o problema está na tua ira. Você fica preso nessas emoções, você fica preso na ira, você não consegue se libertar desse processo, então ele usa o mecanismo, gatilhos, para que quando esse gatilho ele é ativado, você estoura a tua ira. Mas se você tratar a tua ira, essa pessoa não tem mais poder sobre a tua vida. Uma pessoa que é ansiosa, queridos, o que ele faz? Traz pensamento de insegurança. Você está com um problema financeiro na tua vida. E você é uma pessoa ansiosa. O que ele vai fazer, queridos? E a falta de dinheiro é uma verdade, é algo concreto. Ele vai te transportar num mundo que não existe. Ele vai te levar para a semana que vem, as contas que você tem que pagar, o colégio dos teus filhos, a vergonha que você vai passar, como é que você vai tratar isso com a tua esposa, com o teu cônjuge em casa, como é que você vai pagar a prestação da sua casa, como é que você vai pagar a prestação do teu carro. Pronto, queridos, te paralisou no medo. O problema está na falta de dinheiro? O problema está na ansiedade. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus e que Ele tem absolutamente tudo aquilo que nós precisamos. Mas como Ele me prende numa ansiedade, eu esqueço aquilo que Deus fala, eu começo a viver aquilo que a emoção leva eu viver. Você percebe, queridos, que o problema não está na falta de dinheiro, o problema não está na pessoa que pisa no meu pé, o problema não está naquela pessoa que me magoou? Esses são mecanismos, esses são gatilhos que me prendem nas emoções. Me prende na ira, me prende na amargura e me prende na ansiedade. Então nós temos que tratar as nossas emoções. Quando você trata as suas emoções, o gatilho não funciona mais. O gatilho é um meio para ele ativar as tuas emoções destrutivas. E normalmente nós vivemos de uma maneira distraídas. Esses gatilhos são quase que diariamente disparados nas nossas vidas.
As emoções, queridos, elas são como a febre para o nosso corpo. Quando você está com febre, o que a febre está indicando para você? Que tem algo errado no teu organismo. O problema não é a febre. O problema é algo mais profundo, é alguma infecção que precisa ser investigada para que a febre seja extirpada. Se eu estou com uma infecção na minha vida, não adianta eu ficar vivendo de Novalgina. O problema vai continuar. Suponhamos que eu tenho o poder de tirar a febre da tua vida. Você vai morrer. Porque você não vai perceber que você está com uma infecção. E as nossas emoções funcionam da mesma forma, queridos. Só que as nossas emoções, elas não nos apontam que nós estamos com um problema no nosso organismo. As nossas emoções, elas apontam que nós estamos com um problema na alma. Então não adianta, mais, aprofundando um pouquinho mais, eu tratar as emoções. As emoções estão me apontando que eu tenho um problema mais profundo, que é um problema na alma. E que se eu não consigo resolver o problema da alma, eu não consigo resolver as minhas emoções. É como um painel do carro, querido. Quando pisca lá algum negocinho vermelho no painel do carro, não adianta você tampar o negócio lá com pano, ou você está com problema o carro. Você tem que fazer o quê? Parar e investigar onde é que esse raio do problema está no meu carro. Então, as emoções são uma luz do painel do seu carro. Quando acende uma luzinha vermelha da temperatura, para o carro, porque senão o motor vai fundir. Quando você tem emoções destrutivas na sua vida, para você, porque você vai ter problema. Então as emoções, queridos, hoje, ainda que elas estejam trazendo sofrimento para você, é Deus querendo te mostrar que tem algo errado no teu passado, coisas que você não resolveu, ou você não tem controlado os teus pensamentos, você tem permitido que esses gatilhos sejam disparados. Então as emoções, no fundo, é bênção para mim e para você. Quando eu sei lidar com elas, quando eu sei interpretá-las e quando eu sei agir em cima delas, para que elas deixem de ser destrutivas, para que elas passem a ser construtivas nas nossas vidas. Agora, muitas pessoas querem represar a emoção. Você vê a pessoa sobe pela escada aqui, você vê que a cara dela não está boa, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo sob controle. Você sabe que não está. Represar a emoção, queridos, é um alto flagelo. Nunca faça isso. Qual é a principal doença da atualidade? Doenças psicossomáticas. Da emoção, do emocional, vai para o corpo e derruba uma pessoa. Aí a pessoa vai no médico, o médico faz todos os exames, cara, mas não faz nada. Como não tem nada, doutor? Eu não aguento sair da cama. Então toma um remedinho. Mas não é, querido, o problema não está no remedinho. O problema é que eu estou represando emoções que estão me matando, estão me torturando. Querer abafar as nossas emoções, queridos, é querer enterrá-las vivas. Uma hora ela vai aparecer em algum lugar do corpo. Pode escrever. Isso é um crime que você faz com você, se você está escondendo as suas emoções, se você está represando as suas emoções, que está te matando. A minha recomendação a partir de hoje, quer dizer, que você não faça isso, porque isso vai chegar no teu corpo físico, isso vai te derrubar. O outro extremo, também, que é pior ainda, aquelas pessoas que falam assim, eu preciso estourar para que eu fique em paz. Veio aqui, eu dou na lata, o negócio é assim, não tem esse negócio não de me afrontar e eu não consigo segurar. Eu me sinto bem quando eu me explodo com as pessoas. Você se sente bem, queridos, mas você matou o outro. Então você percebe que os extremos, queridos, são ruins. Quando você represa uma emoção, você está te destruindo. E quando você tem um descontrole emocional, você está destruindo outra pessoa, queridos.
E é assim que o diabo faz. Ele faz você represar, você se destrói, ou ele faz você se irar e você destrói as outras pessoas. O que nós temos que ter é o controle das nossas emoções. É recuperar, talvez, algo que levou a gente hoje a estar vivendo uma situação emocional desfavorável. Em Tiago 1,19 diz assim: para que nós possamos ser tardio no falar e tardio para irar-se. Olha o que o Tiago está dizendo. Seja tardio para falar e seja tardio para irar-se. Se você pegar o apóstolo Pedro, se você pegar o Pedro nos evangelhos, você vai ver que ele é um cara estourado. Que para ele, meias palavras eram o suficiente para ele rodar baiano. Tanto é que no Getsemane, ele foi lá com a espada, cortou a orelha do guarda, Jesus foi lá, para Pedro, fica quieto, colocou a orelha do guarda de novo. Ah, Jesus, eu vou com o senhor até a morte. Na primeira cantou o galo, ele picou a mula. Agora, se você olhar Pedro em Atos, você vê uma outra pessoa. Você já não vê o Pedro dos evangelhos, você vê um outro Pedro transformado. Um Pedro que era o porta-voz da igreja. Você não vê mais aquele cara irado, aquele cara descontrolado. E o que mudou no Pedro, queridos? As suas emoções. E quem faz isso? Médico? Não, Espírito Santo. Porque em Atos houve a descida do Espírito Santo. E aí aquilo que estava desajustado no Pedro foi ajustado, e a partir daí ele passou a ser o porta-voz da igreja de Cristo. Então nós, com base na palavra do Senhor, com base naquilo que você vai aprender nessa noite, e com base na ajuda do Espírito Santo, talvez as suas emoções hoje sejam ajustadas. Se você hoje carrega alguma emoção destrutiva, alguma emoção que está te mantendo preso, paralisado, nessa noite talvez você seja liberto para que você possa viver aquilo que você precisa viver. Abre a tua Bíblia em Atos, capítulo 109, por favor. Salmos. Livro de Salmos, Salmos de Davi. 109, do 5 até o 15. Deixa eu perguntar uma coisa para você, queridos. Se você tem problema emocional hoje, como é que você tem levado isso para Deus? Você tem guardado? Você tem estado escondido isso de Deus? Ou você tem diz, Deus, eu sou irado, eu estou morrendo por causa dessa depressão, como é que está o teu relacionamento com o teu pai, querido? Porque assim, querido, para Deus tudo é exposto. Deus sabe tudo que está no seu coração. Você falando ou não para Ele, confessando ou não para Ele. De Deus a gente não esconde nada. O primeiro conselho, se é que eu posso te dar algum conselho, queridos, mas pela minha experiência pastoral, a primeira coisa que eu quero recomendar você fazer, seja verdadeiro com Deus. Fale tudo que está no teu coração. Com a certeza que você já foi perdoado na cruz do Calvário, que Ele te ama, que Ele é o teu Pai. Olha a oração que Davi fez. Salmo 109, do 5 até o 15, diz assim: deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe tome a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva a sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos, e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem-no os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem que haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado da sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua misericórdia na terra. Queridos, olha a oração de Davi. Oração de ódio. Ele estava falando aqui para os amigos dele. Senhor, que Satanás esteja à direita dos meus inimigos.
que ele seja julgado e condenado, que sejam poucos os seus dias na terra, que sejam órfãos os seus filhos, que sejam errantes e pedintes os seus filhos, que não haja ninguém que tenha dó dele. Desapareça a tua posteridade e seu nome seja apagado na seguinte geração. Olha a oração que Davi está fazendo para Deus. Aí eu pergunto para você, querido, você já se sentiu injustiçado na vida? Perseguido na vida? E você já orou assim para Deus? Todos nós já fomos e ainda seremos machucados. Como é que você tem orado para Deus? Você acha que está errado o que Davi fez? Você tem orado assim? Se não tem, por que não, queridos? Davi orou. Como é que você tem se relacionado com Deus nessas emoções que têm te incomodado tanto? Você acha que Deus não sabia o que estava no coração de Davi? Você acha que Deus não sabe o que está no teu coração, queridos? De novo, para Deus tudo está exposto. Quer você fale, quer você não fale. O problema é que você represa, você adoece. Essa é a estratégia. Deus sabe os nossos pensamentos e sabe as intenções do nosso coração. E aqui está o ponto. Se você tem problemas emocionais, você precisa virar a Deus e não se fechar e nem estourar com as pessoas, queridos. É um relacionamento que você tem que ter vertical com Deus, abrir seu coração e ser sincero com Ele. E sabendo que você já foi perdoado, que Ele é teu Pai e que Ele te ama. Ponto. Se você não tem um relacionamento verdadeiro com Deus, queridos, dificilmente você vai ter um relacionamento sadio com Deus. O que Deus busca no meu coração e no teu coração é sinceridade. Olha que engraçado. Se você pegar os pecadores nos evangelhos, eles viviam aos pés de Jesus. E Jesus vivia brigando com os hipócritas. Certo? Então Jesus estava sempre rodeado dos pecadores e lutando com a hipocrisia dos hipócritas. E como é que a igreja é conhecida hoje lá fora, queridos? Um lugar cheio de pessoas hipócritas. E os pecadores estão distante da igreja. Tem algo errado, queridos. A gente fica escondendo as coisas que a gente está vivendo como igreja. A gente está sentado num banco de uma igreja, tentando segurar as emoções para que elas não explodam. E é por isso que o mundo olha para a igreja e fala: vocês são um bando de hipócritas. E os pecadores não entram na igreja, porque nós não somos verdadeiros conosco mesmos, nós não somos verdadeiros com Deus, porque a gente fica tentando esconder aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós somos. E eu quero abrir um parênteses aqui, queridos, para nós como igreja, queridos. Nós não podemos ter vida dupla. Nós não podemos ser santo aqui e ser um monstro nas nossas casas, queridos. Nós temos que ser verdadeiros, queridos. Se você está mal, queridos, assuma que você não está bem. Procura ajuda da igreja, queridos. Procura ajuda de um membro para te apoiar nesse processo. Porque a igreja, ela foi criada para que a gente se apoie, para que a gente se ajude. Não dá para a gente vir na igreja falar de amor, queridos, e na casa maltratar as pessoas que nós amamos e que nos amam. Nós precisamos ser 100%, queridos. E não estou dizendo que a gente tem que ser santo, a gente tem que ser quem a gente é. Com as nossas mazelas, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, mas é ser dentro da igreja e fora da igreja. E aí eu trago para essa questão de emoção, queridos. Nós podemos enganar pessoas, mas jamais vamos conseguir enganar a Deus, queridos. Ele sabe todas as coisas, queridos. Todos nós estamos num processo de transformação. Na vida do Luciano, um caminhão de coisa para Deus tratar ainda. Como eu sei que na vida de vocês também é um caminhão de coisa para Deus tratar ainda. Que nós sejamos quem nós somos, queridos.
Largar essa hipocrisia de querer ficar agradando as pessoas, de ficar representando para as pessoas, para que as pessoas olhem para nós e a gente tenha a aprovação das pessoas, que eles dane essas pessoas. Não vale a pena você deixar de ser quem você é para deixar todo mundo feliz e você está morrendo. Quer andar comigo? Eu tenho esses problemas mesmo, sinto muito. Não quer paciência, Deus anda comigo. Agora a gente fica contaminado com um vício de querer ficar agradando todo mundo e a gente vive vivendo personagens e a gente está morrendo. Porque a gente tem medo do que vão falar, do que vão pensar. Dane-se o que vão pensar de mim, dane-se o que vão falar de mim. Sou imperfeito, sim. Sou amado por Deus, sim. Estou sendo transformado por Deus, sim. Sou uma pessoa melhor hoje do que ontem, sim. Você é uma pessoa melhor amanhã, você sim. E isso, queridos, eu estou trazendo para o contexto emocional na tua vida. Queridos, se você está com um problema, queridos, vamos conversar. Não represe as tuas emoções, queridos. E não tenha descontrole emocional. São dois extremos que o diabo controla a tua vida. Se você tem, de fato, um relacionamento aberto e honesto com Deus, querido, você devia orar como Davi orou. Abrir o teu coração. Colocar as suas emoções para fora. Levar para a cruz a tua dor, queridos. E Davi, ele não estava querendo amaldiçoar aquelas pessoas, ele estava simplesmente sendo sincero com Deus, queridos. É o que nós precisamos ser, sincero com Deus. O que Davi estava fazendo é simplesmente mostrando suas emoções naquele momento diante de Deus, queridos. E pedindo a ajuda de Deus, a misericórdia de Deus para que Deus o ajudasse. Muito menos do que estava fora, muito mais do que estava dentro dele, que é aquele coração amargo, aquele coração que estava irado em relação àquilo que tinham feito para ele. Você tem sido sincero com Deus em relação às suas emoções, queridos? Em relação à tua família cristã? Ou qual o preço que você está pagando, queridos, para tentar esconder isso? Como é que tem sido suas noites? Como é que tem sido seus momentos de solidão, queridos? Quando essa emoção, ela aflora um pouco mais e você quer fugir, você quer esconder, você se retira do ambiente para as pessoas não perceberem que essa emoção está crescendo e está te consumindo, queridos. Isso vai te adoecer. Se você, nessa noite, não entender aquilo que você precisa fazer. Para que essas emoções não sejam uma armadilha, um cativeiro, uma corrente do diabo para te destruir. Agora, de onde vêm essas emoções? Quais são os canais que trazem essas emoções para as nossas vidas? O primeiro canal, queridos, você já deve estar sentindo aí, né? Ou você está incomodado com a minha pregação, ou você está atento à minha pregação. De qualquer maneira, um ou outro é uma emoção que você hoje está tendo em função daquilo que você está ouvindo eu falar. Ih, cara, esse cara está falando de uma maneira muito dura, está me incomodando. É alguma emoção que a palavra, de alguma maneira, está trazendo uma reação na tua vida. Não, está fazendo sentido, uma outra emoção. Então, o primeiro canal que traz as emoções para as nossas vidas é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. Você pode sair daqui, uma pessoa fechar o teu carro, de duas uma, você vai xingar ela, você vai abençoar ela. O problema, queridos, não é o que está fora, é como é que a gente processa o que está fora na nossa mente. Isso vai te trazer emoções positivas ou isso vai trazer emoções negativas. Toda emoção é produzida a partir de um pensamento. Por isso que eu falei o mês de novembro inteiro, controle os teus pensamentos. E eu vejo a igreja testemunhando para mim, cair. Mas você não controlou o teu pensamento, novembro inteiro, foram 5 ministrações, o diabo falou que eu não consigo, o diabo falou que eu não tenho valor, o diabo falou que a minha família está destruída, o diabo... Aqui, queridos. E de novo, não adianta pedir para Deus controlar os seus pensamentos, é você que tem que anular esses pensamentos na tua mente. É um trabalho teu, não é um trabalho de Deus. Pode pedir para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus, que não é seu. Você sabe o que vem de Deus. De Deus só vem coisa para te
fortalecer, para te animar, para te exaltar. Do diabo só vem coisa para te destruir. Não vai dar certo, não tem jeito, acabou. E o que eu vou fazer amanhã? Isso não é de Deus na tua vida. E o que a gente carrega na nossa mente? Pouca coisa boa. Por quê? A gente não controla os nossos pensamentos. Aí pensei, senti emoção. Por isso que eu estou desanimado, triste, descorçoado, desanimado, não quero sair da cama, quero tomar remédio, quero dormir. Porque não controla o pensamento, vai para as emoções e as emoções nos levam na paralisia que é a armadilha do diabo. Mas não é esse canal de emoção que eu quero compartilhar com você, que isso é fácil. Se você praticar esse exercício de você ser seletivo nos seus pensamentos, e a hora que vir você repreender, já disse e vou repetir, a Bíblia diz que o passarinho pode voar sobre a tua cabeça, mas ele não pode fazer ninho. O que a Bíblia está nos ensinando em Provérbios? Que o pensamento pode vir, mas ele não pode fazer morada. Quando ele fizer morada, queridos, você está com um problema. E aí depois que ele se instalou, você não tira mais. Aí é uma luta. Porque você vai pisar na bola e o diabo vai vir com outra dose para te acabar, que é a acusação. Mas eu quero falar de um segundo canal de emoções que você não tem controle. Ainda que você cuide dos seus pensamentos. Que são as suas experiências traumáticas do passado. As suas decepções. Os traumas. Aquilo que fizeram para a tua vida, que deixaram marcas profundas. Aquilo que nós chamamos de feridas emocionais. Os acontecimentos que deixaram marcas na tua vida lá atrás. Você não percebe, mas muito de problemas emocionais que você tem hoje, consciente ou inconscientemente, é fruto de coisas mal resolvidas lá atrás. Que quando vem o gatilho de uma situação semelhante no presente, quando vem algum cenário parecido, você vai lá atrás, 5, 10, 15, 20 anos atrás, você sente a mesma coisa que você sentiu há 10, 15, 20 anos lá atrás. Quando eu penso naquilo que aconteceu, o sangue ferve. Eu quero pegar a pessoa, mas foi lá atrás, queridos. Mas olha os pensamentos, as emoções como elas são presentes. Queridos, todos nós tivemos e vamos ter experiências boas e ruins nas nossas vidas. O problema é eu saber e entender que muitas das minhas emoções hoje, se eu não tomar cuidado, vai estar linkado, ancorado em experiências do passado. Vamos exemplificar isso. Pega uma mulher que teve um problema de abuso sexual há 5 anos atrás. E não acharam a pessoa que fez isso com ela. 5 anos atrás. Aí ela está na casa dela, liga a polícia para a casa dela e diz assim: olha, você tem que vir aqui na delegacia, porque há alguns retratos aqui na delegacia e nós precisamos que você nos ajude a reconhecer através das fotos se aquela pessoa que te abusou é uma dessas pessoas que estão aqui na foto. A pessoa vai para a delegacia, a hora que ela está chegando na delegacia, quer dizer, a emoção dela está no 10. Por um fato que aconteceu lá atrás. Por quê, queridos? Porque a coisa não está resolvida. E se ela não resolver isso, ela vai levar isso para o seu túmulo. Que toda vez que ela for ser confrontada com essa situação, a emoção dela de 2 vai para 10. E essa emoção paralisa ela. E qual é o medo dela, queridos? Que ela encontre aquela pessoa na delegacia. E era só para ver uma foto. E ela está vivendo tudo de novo. Todo sofrimento de novo está passando na vida dela, na cabeça dela. Tem emoções na minha vida e na tua vida, queridos, que elas são disparadas através de gatilhos. Precisa entender isso. Por exemplo, eu aqui consigo ver as pessoas que estão mais impacientes e as pessoas que estão menos impacientes. De alguma maneira, essa palavra está sendo um gatilho para ativar algo, em algum momento, de alguma emoção recente ou passada na vida dessas pessoas. Nós aqui na frente, a gente tem uma visão panorâmica, ainda que a gente não olhe, mas a gente percebe as pessoas que estão incomodadas. De alguma maneira a palavra está incomodando, está mexendo no seu emocional. Tem um outro exemplo? Nós temos agora um mês para o Natal.
Natal vai trazer emoções. Por isso que às vezes a gente não quer ir em determinado lugar para não encontrar determinadas pessoas. Só de pensar, eu vou comprar uma viagem para ir no lado oposto. O que é isso, querido? O que é isso, não um gatilho de coisas não resolvidas que você está fugindo? Não vou encontrar aquela pessoa de jeito nenhum. O que é isso? Lá atrás, as emoções estão vivas. Se você não resolver aquele negócio lá atrás, queridos, você nunca mais vai poder conviver com as pessoas. Ou frequentar os lugares que você hoje evita, por causa desse gatilho que é ativar as suas emoções e coisas que você não resolveu lá atrás. Algum assunto que foi difícil para você lá atrás, quando você tem que falar sobre ele, problema financeiro duro, grave, que você teve lá atrás, você perdeu tudo que você tinha, não foi resolvido emocionalmente isso, você meio que passou um pano em cima disso, jogou embaixo do tapete, você veio hoje numa situação um pouco parecida, que você vai fazer, querido? Você vai fugir disso. As suas emoções vão te sufocar, porque você vai viver tudo de novo, porque não resolveu o que está lá atrás. São gatilhos que hoje a gente vive por coisas que a gente não resolveu lá atrás, e o diabo é craque para colocar isso na nossa vida aqui, colocar esses gatilhos. Agora, você acha que Deus quer que a gente viva assim, queridos? Não. Não é propósito de Deus. Você acha que Deus não quer que você se reconcilie com pessoas do seu passado, queridos? Quer sim, queridos. Porque essas pessoas precisam de você. Você tem a luz que ela não tem hoje. Você tem a salvação que ela não tem hoje. Você acha que Deus não quer que você frequente determinados lugares, queridos? Quer sim, queridos. Você tem liberdade para ir onde você quiser. Você acha que Deus quer que o teu passado controle tanto o teu presente, queridos? Não. O teu passado está enterrado. Você tem que entender isso e resolver aquilo que está lá atrás que você não conseguiu resolver, ou não teve forças para resolver, ou não teve entendimento para resolver por não conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz, queridos, e esse é o grande processo do Evangelho, que nós somos livres, que nós não podemos, não devemos mais viver escravos das nossas emoções. E sinto muito, vai doer, queridos. Se tem uma ferida aí emocional, ou você chora, resolve isso, ou você vai ficar carregando essas emoções que vai acabar com você. Não tem jeito, não tem escolha. Ou você escolhe resolver isso, ou você carrega essas feridas que vão aumentando, vão sangrando e vão trazendo outras consequências, e a gente acaba perdendo o controle disso. E como é que eu controlo isso, queridos? Vamos a alguns passos para você tentar. Vou tentar ser sintético com você e objetivo com você. A primeira coisa que você tem que ter consciência é que nesse canal de emoção você não tem controle sobre as emoções. Você tem controle sobre aonde esse gatilho está disparando essas emoções na tua vida. Você pode morar numa caverna, distante de todo mundo. Uma hora ou outra vai encontrar um gatilho que vai disparar essas emoções na tua vida. O que você pode fazer, o que você deve fazer, o primeiro passo é saber gerenciar esse processo. Na hora que esse processo acontece, e por um instante você perguntar: isso está acontecendo hoje? Ou isso é minha imaginação? Não, isso é minha imaginação. Não quero isso para minha vida. Sou uma nova criatura. Não quero viver o passado. É instantâneo, de novo, é mente. Suponhamos que você tenha sido violentado por uma pessoa que se chama X, há 10 anos atrás. Chama Luciano a pessoa, tá? Hipoteticamente. Né? 10 anos atrás, de repente, você conhece um Luciano. Infeliz essa comparação, né? Você conhece esse X. E esse X tem o mesmo nome. Esse X que você conhece hoje tem o mesmo nome do X há 10 anos atrás, e ele é muito parecido. A hora que você vê esse X hoje, o que suas emoções vão fazer? Vão para 10. O que você deve fazer? É a mesma pessoa? Não. É a mesma circunstância? Não. Não aceito isso. Esse é o primeiro passo que você tem que dar, e é você, querido, não é Deus, não é o Espírito Santo, não é Deus, é você.
tirar aquilo que é fantasia e viver aquilo que é real. Porque o diabo vai querer te levar lá para trás. Mas é um outro tempo, uma outra pessoa, uma outra circunstância. Então, você tem que gerenciar os gatilhos. Nós sabemos aquilo que aflora as nossas emoções. Vigia isso. A hora que vê, para. Lucidez. Esse negócio é um outro momento, uma outra situação. Eu estou num outro momento da minha vida. Não é o que aconteceu lá atrás. Você bloqueia isso, queridos. Você controla as suas emoções. Tem que gerenciar os gatilhos. E todos nós sabemos quais são os gatilhos que nos remetem para o passado. O segundo passo, você tem que olhar o teu passado, queridos, com a luz da pessoa que você é hoje. Você tem que entender que você é uma nova criatura, queridos. Que se você viveu desgosto, angústia lá atrás, queridos, sinto muito. Eu não posso voltar atrás e mudar o teu passado. Mas você pode entender e assumir a tua nova identidade em Cristo. Negar que você é produto do seu passado. Você não é produto do teu passado. Você é o produto da obra de Cristo na tua vida. Você é uma nova criatura. Você não tem nada a ver com o teu passado. Solta o teu passado, abandona o teu passado, rejeita o teu passado. Ainda que ele tenha sido o pior passado possível. Passou. A Bíblia diz que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E nós somos uma nova criatura. Quando uma pessoa, queridos, é ferida, quando uma ferida do passado ela é tocada, as pessoas, elas têm a tendência de valorizar mais aquilo que elas estão sentindo do que a verdade. E o que você está sentindo é uma emoção. A verdade é que você é uma nova criatura. E eu preguei novembro inteiro, queridos, de que você não é mais a mesma pessoa depois que você entregou a tua vida para Jesus, que você está em Jesus, Jesus está em você, que você é filho de Deus, que você habita nas regiões celestiais. Então, como é que isso tudo vai fazer com que coisas do passado traga descontrole emocional na tua vida? Porque você não assumiu ainda a tua identidade em Cristo. Quando você assume a tua nova identidade, queridos, você vai ver que esses desarranjos emocionais, eles começam a ser tratados e começam a ser curados. Mas a gente entregou a nossa vida para Jesus, a gente não assume a nossa identidade e eu continuo sofrendo as mesmas coisas que eu sofri antes de Jesus. Assuma a tua nova identidade, queridos. Eu não sou mais aquela pessoa que sofreu aquilo que eu sofri lá atrás. Essa situação eu rejeito na minha vida porque é outro momento que eu estou vivendo, não é nada. Acabou fantasia na minha vida. Hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu estou no novo plano. Hoje eu estou no novo tempo. Hoje eu tenho uma nova vida com Cristo Jesus. E a terceira coisa, queridos, que eu recomendo você fazer. Falei sobre isso uma ministração inteira. Você precisa perdoar as pessoas que te feriram no passado. Sinto muito. Se há uma coisa aqui que eu não atendo uma pessoa que me procura para libertação, são duas condições. Primeiro, você seja absolutamente sincero comigo. E segundo, você perdoa todas as pessoas que você pode perdoar. Se essas duas condições elas não são atendidas, não atenda a pessoa. Porque não vai funcionar. Quando você não perdoa uma pessoa, queridos, não há Cristo que muda a tua vida, não há Cristo que muda a tua situação. Você fica amarrado emocionalmente com as pessoas que causaram dano para você. Esse é o terceiro ponto que você precisa olhar para o teu coração, querido. Se você tem algum descontrole hoje emocional na tua vida, você precisa perdoar essas pessoas que te causaram algum dano lá atrás. É para o teu bem. Lembre-se que o perdão é um benefício para você, não é para o outro. Aí a pessoa fala assim, não perdoa. Vai ficar doente emocionalmente. Vai ter uma doença psicossomática. Vai viver amarrado em cadeias emocionais criadas pelo diabo. Ou você solta essas pessoas da tua vida, ou você continua carregando essa carga emocional negativa na tua história. É uma escolha que você precisa fazer e que eu preciso fazer. Olha, eu entendi que essas emoções elas estão me matando. Eu vou soltar essa pessoa da minha vida. Perdoa essa pessoa.
Lembrando, queridos, que perdoar uma pessoa é fazer aquilo que Jesus fez pela minha vida e pela tua vida. Nós não merecíamos perdão, mas Ele foi na cruz e entregou a sua vida pela minha vida e pela tua vida. Lembre-se que eu falei, queridos, que perdoar é trazer para a tua vida o pecado do outro. Aí foi aquilo que Jesus fez por mim e por você, queridos. Pegou o pecado da humanidade sobre a vida dele e foi para o madeiro. Queridos, se você carrega mágoa, ressentimento no teu coração por pessoas que causaram dano na tua história, querido, você vai ter problemas emocionais da sua vida inteira. Cadeias emocionais que você não consegue se livrar. Agora, experiência pastoral, queridos. Eu separei aqui em 4 grupos de pessoas que talvez você vai ser visitado pelo Espírito Santo, talvez você precisa perceber se você precisa perdoar alguém ou não. A primeira coisa que poucas pessoas assumem ou falam é perdoar pai e mãe. As pessoas pensam logo naquelas pessoas mais diretas, mas muitas pessoas vivem com problemas emocionais por não perdoar pai e mãe. Por coisas que fizeram, por coisas que deixaram de fazer, por coisas que falaram. Então eu queria que você pensasse nos seus pais, queridos. Está zerado o relacionamento com o teu pai, com a tua mãe? Esse é o primeiro grupo de pessoas que você precisa sondar o teu coração para que você seja curado emocionalmente nessa noite. O segundo grupo de pessoas, queridos, são os familiares mais próximos. Estamos falando de cônjuge, esposa, marido. Estamos falando de filhos. Estamos falando de genros. Estamos falando de sogras, de sogro, de tias, irmãos. Esse é o segundo grupo, queridos, mais comum, que nós precisamos perdoar. O terceiro grupo somos nós mesmos, queridos. A culpa das coisas erradas que nós fizemos. Se você não se perdoar, queridos, essa questão emocional na sua vida não vai ser resolvida. Se errou, querido, sinto muito. Eu errei muito na minha vida. Continuo errando até hoje. Mas eu aprendi que culpa não vem de Deus. Sou filho de Deus e eu sou perdoado na cruz do Calvário. Ainda que eu erre, eu não carrego culpa dos meus erros. Eu procuro corrigir os meus erros, mas jamais fazer com que minhas culpas sejam cargas insuportáveis para eu poder carregar. Pais, familiares mais próximos, você mesmo. E uma terceira, por incrível que pareça, queridos, perdoar Deus. Deus não precisa do nosso perdão. Mas a gente carrega ressentimentos com Deus, muitas vezes ira com Deus, por expectativas que nós criamos a respeito dele. E quando ele não faz, a gente se revolta, a gente questiona. Sonda teu coração, querido, o que Deus está falando para você? Quem que você precisa perdoar na tua vida nessa noite, queridos? Em nome de Jesus, querido. Você não merece se carregar essa carga emocional que você está vivendo, queridos. Você é mais do que aquilo que você está vivendo, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não consegue consertar o teu passado. Se eu pudesse, eu voltava no passado com você, mas eu também não consigo. Deus também não consegue mudar o teu passado. A única coisa que você pode fazer é se libertar do seu passado. Mudar a história nós não conseguimos mais, queridos. Mas você pode abrir mão nessa noite dos teus sofrimentos. Libertar as pessoas que te maltrataram. Abandonar as pessoas que te abandonaram. Sabe o que acontece, queridos? A gente continua carregando pessoas que nos abandonaram. Pessoas que não deram valor à tua vida. As pessoas estão distantes com você, mas ela está aqui. Te libertar nessa noite, queridos, é o grande propósito de Deus, queridos. Essa cadeia que é essas emoções destrutivas que a gente vai carregando no nosso coração. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite, queridos. Esse é o desejo de Deus e essa é a grande mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Que você é uma nova criatura, tudo se fez novo, o que passou, passou.
que você precisa soltar do seu passado nessa noite, queridos? Queria que você sondasse o seu coração. Queria chamar o Bruno para vir aqui. Queridos, você não precisa mais continuar sendo controlado pelas suas emoções, queridos. Essa informação tem que estar acima de qualquer teologia na tua vida, queridos. A cruz do Calvário, ela nos dá legitimidade para que nós controlemos as nossas emoções e não que nós sejamos controlados pelas nossas emoções. Você pode hoje olhar para o teu passado, querido, sem ser a vítima do teu passado. Você não precisa mais olhar para o teu passado como vítima, queridos. Hoje você não é mais vítima do teu passado. Lembre-se, queridos, se você tem problema emocional, você vai ter problema espiritual na tua vida. O diabo vai fazer de tudo para te desestabilizar. Tudo para usar esses gatilhos, para voltar lá atrás, de coisas que não têm mais valor, coisas que já deviam ter sido enterradas, e você insiste em carregar no presente. E vou dizer uma coisa para você, queridos. Enterre as esperanças que você produz na tua mente. O que acabou está acabado. Aceite isso na tua vida. Ainda que isso seja dolorido você ouvir, queridos. Solte o que não te pertence mais. Tem coisas, queridos, que passou. Sinto muito. Se eu pudesse voltar no meu passado, queridos, eu mudaria um monte de coisa, mas eu não consigo. Eu decidi abrir mão do meu passado há muito tempo, queridos, porque senão eu não estaria vivo hoje. E às vezes você está morrendo porque não abre mão do seu passado. E para mim, isso não precisa representar, querido. É um negócio, é um assunto entre você e Deus. O que eu oro é para que Deus possa trazer lucidez na minha vida e na tua vida, para que a gente resolva aquilo que a gente tem que resolver, para que a gente quebre essas cadeias emocionais nas nossas vidas. Não depende de Deus, querido. Depende de você e depende de mim. Como é que estão as suas emoções essa noite, queridos? Ainda que essa palavra seja uma palavra que tenha te incomodado, queridos. Se incomodou é um bom sinal, porque tem coisa que precisa ser ajustada através do Espírito Santo nessa noite. Como é que tem sido os seus dias? Como é que tem sido o seu acordar? Como é que tem sido o seu deitar? Eu gostaria que você ficasse de pé por um instante, queridos. Deus nessa noite quer libertar pessoas, queridos, de sofrimento. Deus quer libertar pessoas de medo, queridos, de ira, de amargura, de ressentimento. Está te fazendo mal, queridos. Está te roubando o tempo útil da tua vida. Fala para Deus, Senhor, chega. Chega, Senhor. Não aguento mais isso, Senhor. Fala para Deus isso, queridos. O que você não aguenta mais, queridos? Deus está aqui, Jesus está aqui. O que você precisa soltar, ter coragem, queridos, de aceitar na tua vida que hoje não te pertence mais. Ainda que isso te cause mais dor, queridos, Jesus está aqui para te curar. Queridos, às vezes você não recebe algo novo de Deus porque você não solta o velho. Abra as suas mãos nessa noite, receba o novo de Deus para a tua vida. Quais as emoções que você precisa se libertar nessa noite, queridos? Você não aguenta mais, queridos. O que tem feito você chorar? O convite de Deus nessa noite é assim, me entrega isso. Tenha coragem de me entregue isso, porque não é essa vida que eu estabeleci para você viver através da cruz de Cristo. Ai, querido, se você soubesse o que Deus tem para fazer na tua vida, queridos. Ainda que isso tudo tenha sido importante para você, Deus tem coisas maiores para você, querido.
Deus é um Deus de acrescentar, queridos. Se Deus tirou algo, permitiu que algo saísse da tua vida, queridos, porque não tinha mais valor, prazo de validade vencida, queridos. Deus renova as bênçãos sobre a tua vida nessa noite, queridos. Entenda isso, queridos. Carregue na tua vida apenas aquilo que tem valor, aquilo que te dá paz, aquilo que te dá alegria, aquilo que te traz esperança, queridos. Solte o lixo que você tem insistido em carregar na tua vida, que está cheirando mal, queridos. Você é santo, você é separado de Deus, queridos. Você é obra-prima da criação do Altíssimo, queridos. Há coisas da tua vida que não tem valor para você, você está muito acima disso. Muito acima disso. Mas muito acima disso, você não entendeu até hoje. E é por isso que você se diminui. É por isso que às vezes você rasteja, você se humilha, está se nivelando por baixo. Faça isso por você não, querido. Faça um favor para você, querido. Solta isso. Não sei o que você precisa soltar da tua vida, mas tenha coragem, querido, com a ajuda de Deus, soltar isso na tua vida nessa noite. Queria que você sondasse teu coração. Nós vamos ouvir um louvor, que você possa sondar o teu coração, queridos. Você vai sentir o aquebramento de Jesus na tua vida, queridos. Você vai sentir a presença de Jesus, e Jesus vai mostrar para você, queridos, o que você precisa fazer nessa noite. Quais as decisões que você precisa tomar para que a tua história seja transformada, para que a tua vida seja mudada. É entre você e Deus, queridos.